Pensando, nós temos a responsabilidade de fazer teologia, de compreender o texto, de estudar como nós vimos hoje pela manhã, mas é claro que a razão para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento tem a ver com a questão da nossa tarefa e tem a ver com a multiplicação e crescimento do reino de Deus. Então eu queria que a gente começasse a prestar atenção agora na prática, estudando um pouquinho do texto bíblico e vendo qual é a conexão que nós temos para a nossa vida, é ver como é que a igreja de Atos se define e se estabelece e como que isso tem a ver com aquilo que o Gai acabou de falar, com o papel da nossa realidade de igreja no contexto da Ásia. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício inicial aqui de reflexão em cima do texto bíblico. Depois a gente vai fazer um intervalo para vocês conseguirem aí dar uma espairecida, tomar uma água, dar uma circulada e a gente volta. Eu vou convidar o Gai aqui para a gente fazer eu não vou fazer uma mesa redonda, vou fazer uma mesa mais ou menos retangular aqui mesmo, para a gente poder interagir e ter um momento de perguntas e respostas sobre as questões que vão ser decorrentes da nossa conversa aqui. Bom, a primeira coisa que eu queria destacar, quando nós vemos o livro de Atos com seus 28 capítulos, livro da literatura de Lucas, que juntamente aí com o livro de Lucas e Atos tem uma extensão que corresponde a 25% do Novo Testamento. Aliás, no projeto do Rota nós gravamos um comentário em DVD, tem alguns à disposição, eu e o Dr. Chevy, viajando nos lugares onde a coisa aconteceu e gravando exatamente lá. Então, o final de Atos é gravado em Roma, o início de Atos em Jerusalém. Nós fomos até Samaria, fomos até os confins da terra, né? A região lá, Creta, Filipos, Atenas, todos os lugares aí que vocês vão poder verificar ao vivo. Então, Atos é uma igreja do Espírito. Fica bem claro que a obra de Deus, a obra de multiplicação de discípulos, a direção, ela é uma direção claramente do Espírito de Deus. Toda hora a gente vê o Espírito de Deus agindo, até o ponto de ser interessante, o Espírito de Deus, por exemplo, impedir que Paulo vá pregar o Evangelho na Bitínia, depois na região da Ásia, aí ele é chamado para ir para a região da Europa. O Espírito de Deus é aquele responsável pela sua obra no livro de Atos. Essa igreja, que é uma igreja do Espírito, em Atos é uma igreja missionária. Isso quer dizer que nenhuma igreja do Novo Testamento é igreja se não for missionária. Toda igreja tem esse foco, essa direção. Não existe igreja para as pessoas serem simplesmente amigas, como se fosse ali uma espécie de clube de colegas para colocar a fofoca em dia no final de semana. A finalidade não é essa. Ela é uma igreja sempre como igreja missionária. Em Atos você vê que a ação do Espírito sempre é uma ação para dirigir a igreja na direção missionária. E ao contrário do que a gente imagina, porque hoje tem esse tipo de raciocínio, né? Que se o Espírito está agindo, então não precisa preparar nada. Vai do jeito que vai. Quer dizer, o Espírito Santo recebe a culpa de cada coisa feita aí, né? E até Deus duvida, o negócio é tão complicado, né? E eu tenho visto que esse negócio não tem razão de ser, né? Às vezes eu vejo uma coisa mal feita, uma aula preparada 5 minutos antes, um negócio assim do tapa, feito de qualquer jeito, e tudo fica por conta do Espírito Santo. Eu não sei como é que esse negócio vai se acertar depois, né? No livro de Atos, a igreja missionária e movida pelo Espírito é uma igreja estratégica. Paulo, por exemplo, nos 12 anos de seu ministério missionário em Atos, que vai do ano 46 até o ano 57, quando ele é preso em Cesareia no final da terceira viagem missionária, Paulo vai gastar cerca de 3 anos em Éfeso e 1 ano e meio em Corinto. Quer dizer, um pouquinho mais de 4 anos e meio em apenas 2 cidades, pelo fato dessas cidades serem extremamente importantes em estratégia. Éfeso, por exemplo, para você ter uma ideia,
Só o teatro de Éfeso, que foi descoberto pela arqueologia, escavado, tem 66 degraus de arquibancada lá, e cabia 25.000 pessoas no teatro de Éfeso. Então, impressionante que é o tamanho do negócio. Você imagina uma coisa feita 2.000 anos atrás, que é gigante, uma coisa que realmente impressiona. Então, Paulo vai gastar o seu tempo, o Espírito de Deus dirige para os lugares mais adequados, e aí nós vamos ver o que é a igreja do Espírito, a igreja missionária e uma igreja estratégica. Nós vamos ver em Atos a expansão do Evangelho por toda a costa do mar Mediterrâneo, que começa em Jerusalém, Samaria, vai crescendo até a Ásia Menor, Grécia e Roma, a proclamação do Evangelho em todo o mundo romano com um sucesso impressionante, né? Sendo que o mundo romano da época era muito grande, um espaço, né, impressionante, como numa geração esse Evangelho foi crescendo e se multiplicando de uma maneira realmente surpreendente, digna de nota. Nós vamos observar algumas coisas interessantes. Aqui eu vou ler o texto de Atos 16, de 6 até 16, para ver o que o texto tem a nos dizer. Aqui eu estou citando o texto da mensagem. Eles foram para a Frígia, atravessar a região da Galácia. O plano era seguir na direção oeste, até a província da Ásia, mas o Espírito Santo pediu que prosseguissem. Eles foram para a Mísia e tentaram seguir para o norte, até a Bitínia, mas o Espírito de Jesus também não os deixou ir para lá. Que coisa interessante, né? Depois de passar pela Mísia, desceram até o porto marítimo de Troade. Naquela noite, Paulo teve um sonho. O macedônio estava de pé na praia e chamava do outro lado do mar: venha a Macedônia, ajude-nos. O sonho foi revelador para Paulo. Imediatamente ele começou a fazer os preparativos para a viagem à Macedônia. Tudo estava acertado, agora sabíamos com certeza que Deus nos havia chamado para pregar aos europeus. Importante a gente fazer uma leitura numa versão com desdobramento para focalizar todos os aspectos aqui que tem sentido muito importante. Embarcando em Troade, fomos direto para Samotrácia. No dia seguinte chegamos a Neápolis e fomos de lá até Filipos, a cidade principal daquela parte da Macedônia e muito importante, uma colônia romana. Ficamos ali vários dias. No sábado deixamos a cidade e fomos ao rio, informados de que havia uma reunião de oração nesse lugar. Conversamos com as mulheres que se reuniam ali. Uma delas, chamada Lídia de Tiatira, era negociante de tecidos caros e conhecida por ser mulher consagrada a Deus. Enquanto ouvia com atenção o que era dito, o Senhor lhe abriu o coração e ela creu. Depois que foi batizada com todos de sua casa, ela, num gesto de hospitalidade, nos convidou: se vocês confiam que sou uma de vocês e creem no Senhor, venham para a minha casa e sejam meus hóspedes. Nós até hesitamos, mas ela não aceitaria o não como resposta. Aqui já tem um sinal brasileiro no final da tradução, né? Muito bem, então vamos ver aqui o que a gente observa na segunda viagem missionária de Paulo. Lembre-se, né? Agora mesmo o Gai mencionou aí a primeira viagem, depois a segunda. A primeira durou do ano 46 até o ano 48. Paulo vai sair de Antioquia, ali da Síria, vai evangelizar inicialmente a ilha de Chipre e depois vai para a região da Galácia, inicialmente ali anunciando o evangelho na cidade de Listra, Icônio e Derbe, e depois ele vai retornar e no final do ano 49 ele volta para uma segunda viagem que tinha o objetivo de visitar e confirmar, fortalecer as igrejas que haviam sido fundadas na primeira viagem. Aí ele vai sair da Antioquia da Síria, passando, né, pela região, inclusive de onde ele havia nascido, né, na Cilícia, e passa por Derbe e Listra, e nesse caminho dele vai ser dirigido pelo Espírito de Deus para chegar pela primeira vez nas terras da Grécia, Macedônia, região norte da Grécia, pregando em Filipos, que foi o que nós vimos, e vai prosseguir pelas cidades de Tessalônica e Bereia,
e finalmente passando por Atenas e Corinto para voltar à igreja mãe que havia mandado os missionários para chegar lá na cidade de Antioquia. Aqui a gente tem uma ideia, né, dessa segunda viagem de Paulo. Aqui, né, nós vemos Antioquia aqui em cima, cidade atual de Antáquia, tá vendo? Passa ali pela essa região, sobe, né? Interessante que você vê Atos, eles passam uns 2, 3 versículos e ele andou 7.000 quilômetros, né? É uma coisa monstruosa, não 7.000 muito, mas pelo menos uma quantidade aí perto dos 2, 3 mil. E aí ele vai parar em Troade, lá na ponta dali, e de Troade ele vai entrar na Grécia e depois visita toda a região da Grécia para voltar para a região aí da terra de Israel, voltando para a Síria. O que a gente vai descobrir aqui? Missões é obra do Espírito de Deus. Deus sempre agiu soberanamente pelo seu Espírito na obra missionária. Isso é impressionante. Eu estava ouvindo recentemente alguns relatos muito impressionantes do que tem acontecido em alguns lugares do mundo. Uma das coisas surpreendentes, por exemplo, dos nossos dias, é que uma quantidade enorme de muçulmanos tem se convertido nas últimas décadas, principalmente, os irmãos não imaginam, por meio de sonhos e visões. O sujeito de repente está lá e ele faz uma oração a Deus, pede que Deus, né? Teve um caso que eu conheci, inclusive recentemente, que o sujeito chegou e disse: "Ô, profeta Issa, se o senhor é exatamente como dizem os cristãos, que o senhor apareça para mim." Aí Jesus, pois não, chamou, né? Então, alguns casos muito significativos que a gente percebe uma ação especial de Deus. Eu tive, como tenho estado várias vezes em Israel, e é impressionante também, nas últimas décadas, especialmente nos últimos 50 anos, nunca em toda a história da igreja cristã, tanto judeus se converteram. Eu conversei recentemente com um dos líderes do movimento messiânico mundial, e ele disse: olha, é possível que a gente tenha hoje 200 a 300 mil judeus convertidos, os judeus completos, messiânicos no mundo. Você sabe que, se você for ver bem, hoje eles calculam mais ou menos 13 milhões e pouco de judeus no mundo. Isso daria uma proporção de 2,5% de judeus convertidos no mundo. Se você pegar a quantidade de gentios do mundo, que é 7 bilhões, e botar 2% disso aí, são 200 milhões de pessoas. Eu pergunto para você, qual é o tamanho da igreja gentílica verdadeiramente convertida no mundo? Dificilmente vai chegar em 1 bilhão de pessoas. A gente tem aí hoje uma proporção não tão diferente de judeus e gentios convertidos, cada um dependendo do seu tamanho, né? Da sua comunidade. Então é impressionante ver como é que as coisas têm acontecido. Eu fui para a China recentemente, nós tivemos um encontro, inclusive alguns de vocês participaram lá rapidamente em Seul, na Coreia do Sul, aí, agora o mês passado, e é interessante ver, nós tivemos a presença de mais de 200 pastores da China que conseguiram sair para participar desse encontro, já que eles tinham sido impedidos de participar do encontro maior em Lausanne, de Lausanne, que aconteceu na África do Sul. Tivemos uma situação muito complicada lá, e eles conseguiram, e é interessante que se calcula hoje uma população de cristãos aí chegando perto dos 150 milhões de pessoas aqui. É incrível. Em breve, a nação com o maior número de cristãos pode seguramente ser a China. E tudo isso aconteceu muito recentemente. Então Deus agiu com soberania, agindo pelo seu Espírito. Aqui nós vemos, por exemplo, que não é só uma questão da pessoa falar: olha, é assim e acabou. Paulo queria ir para a região da Ásia, que é a região de Éfeso, que ele vai depois, mas não era a hora ainda. Deus não permitiu, Deus dirigiu para outro lado. Ele queria ir para a Bitínia.
E ele não foi para Bitínia. Se você ler 1 Pedro capítulo 1, lá no começo, versículo 1 e 2, você vai ver mencionado Pedro anunciando, ali falando para os cristãos também da Bitínia, uma possibilidade séria de Pedro ter ido para lá em algum momento para evangelizar aquela região, enquanto que Paulo não tem essa oportunidade, mas nós vamos ver que o Espírito Santo que age debaixo da direção de Deus, ele conduziu a obra missionária de Paulo, sem que seja necessário abrir mão de planejamento, organização e raciocínio para que o Espírito venha agir. O Espírito de Deus age em todas as áreas, inclusive no cérebro humano. Não é verdade que o cérebro é fechado e o Espírito não entra. Tem gente que tem todo tipo de unção, mas unção cerebral não tem, né? O Espírito age no coração, age em todo lugar, mas no cérebro não funciona. Ele é anticerebral. Não é assim. O Espírito conduz a obra de Paulo. Essa obra é dirigida na direção certa. E o que a gente aprende aí? É preciso dar atenção aos movimentos do Espírito. A ideia é, se é que nós estamos sintonizados, prestando atenção, percebendo para que lado o Espírito de Deus está soprando. O que está acontecendo? É como alguém que tem assim um pomar com muitas árvores, com muitas frutas, e ele começa a ver que daquele lado ali a coisa já está pronta, está madura. Então ele vai colher onde? Exatamente onde está amadurecendo. Então, quando a gente pensa na grande colheita que temos dentro do reino de Deus, com essa atuação do Espírito, o povo de Deus, aqueles que foram chamados para a sua obra, têm que estar sintonizados e, vamos dizer, com o ouvido afinado para prestar atenção na direção que o Espírito está apresentando nesse contexto que a gente observa. É interessante ver como é que Paulo não tinha nenhuma intenção. Aliás, o texto bíblico conta a coisa de um jeito que é exatamente para a gente duvidar de tudo, né? Paulo está lá, ele quer ir para um lado, quer ir para o outro, aí ele tem um sonho lá, uma visão noturna, e ele vê lá o homem chamando para ir para Macedônia. Quando ele chega lá em Filipos, só vai dar confusão. Chega lá e encontra o quê? Uma mulher endemoniada. E caramba, será que o sonho era de Deus mesmo? Ou será que a feijoada estava muito forte e eu acabei sonhando demais? Aí ele vai, chega lá, encontra a mulher endemoniada, tenta sair fora daquela situação. A mulher não desiste, ele percebe que tem alguma coisa nessa história, ele liberta a mulher, repreende o espírito mau, a mulher é libertada, e ele vai acabar sendo preso, vai parar na cadeia. Imagina só se você tivesse tido uma visão à noite, que você achou que era de Deus, tivesse ido para algum lugar e fosse parar na delegacia, fala, que Deus que nada, eu que me aprontei e fiz o que não devia, né? A gente não entende como que as circunstâncias pouco, vamos dizer assim, inspiradoras podem ser utilizadas por Deus. Eu estava me lembrando de uma história muito interessante, que num dos encontros que a gente teve de missões mundiais no Brasil, um representante da parte sul da Ásia foi contar uma história, e a história é muito interessante para ver como é que, quando Deus está agindo, quando Ele está soprando, Ele tem os seus propósitos, é muito impressionante o que pode acontecer. Eles se reuniram e foram para um lugar onde havia uma vila muçulmana muito fechada, das piores. Eles até diziam que daquela região surgiu o pessoal que partia para um serviço de confrontação direta ao cristianismo. E aí, quando o sujeito que estava organizando a coisa olhou, ele viu aquele famoso irmão mais carne de pescoço possível envolvido na equipe lá. Sabe aquelas pessoas que Deus preparou desde a eternidade para encher a sua paciência de uma maneira que o seu galardão se multiplique? O que vocês estão me olhando? Não entendi, né? Então, ele olhou e viu, falou, ih, cara, esse cara aqui não. Esse cara, um dia eu estava jantando com ele há 2 dias atrás, ele estava cuspindo no meu prato. É um cara totalmente sem noção. Como é que deixaram esse cara aqui, né? Aí, na hora de dividir os grupos lá, tal, ele fez de tudo para sair fora, né? No grupo do maluco, né? Falando, vou entrar no grupo do cara, e eu estou numa roubada, né? Aí eles fizeram divisão, e o cara ficou lá no outro grupo, ele falou, amém, né? Deus seja louvado. E
E a liderança última falou: olha, vocês vão lá, vocês não podem nem sonhar em dizer que vocês nem conhecem um cristão. Vocês são turistas, vocês vão estar aqui tirando fotos, enquanto vocês entram nos lugares, na vila lá, vocês tiram foto e fiquem em oração, né, porque é uma questão espiritual, e não façam absolutamente nada, e ninguém dê nenhuma palavra diferente disso, porque de repente pode morrer todo mundo aqui. E aí eles foram. Aí marcaram, ó, quando for meio-dia e meia, a gente se encontra lá, aqui no lugar, para a gente sair, e todo mundo foi. Aí, dito e feito, né? Foi meio-dia e 15, meio-dia e 20, as equipes começam a chegar, né, e tal, vem 1, 2, 3, deu o horário, todo mundo voltou, menos a equipe do nosso amigo lá. Meio-dia e 45, 1 da tarde, 1h15, 1h30, foi pronto. Aí o bicho pegou, o negócio lá tá complicado. 1h40, aí quando chega lá, quase 2 horas, já vem o pessoal lá, um tumulto danado, e falou: pronto, aí a coisa realmente bagunçou tudo, sei lá o que vai acontecer, mas se Deus tiver piedade de nós. E veio aí, eles ficaram uma festa, uma alegria, um monte de gente no meio ali, uns caras muçulmanos juntos, e ele foi lá se inteirar da situação e ouviu o relato que aconteceu. Quando chegou lá na equipe, o pessoal estava lá, tirando foto para baixo para cima, o líder, o principal, o chefão da aldeia, viu os caras, chegou junto e falou: escuta, quem são vocês? Vocês estão fazendo aqui? Todo mundo quer. Quando o sujeito ia responder que eles eram turistas tirando foto, enfim, o cara se antecipou: nós somos discípulos de Jesus e estamos aqui para falar do amor de Jesus pelas pessoas. Aí o cara ouviu isso, disse que o cara mudou de cor, assim, ele ficou azul, vermelho, lilás, arco-íris, né? O cara subiu o sangue assim e ficou, aí todo mundo pronto, esse cara é doido, como é que ele faz um negócio desse? Aí o cara falou isso e o chefe veio assim até que ele parece que ia partir para cima, ele falou: ah é? Então, e aí o que vocês querem? Aqui a gente está aqui para ajudar vocês. O que a gente pode fazer para ajudar vocês? O que você pode fazer para me ajudar? Aí o cara teve uma ideia brilhante, falou: tá ótimo. Ó, eu sou sacerdote muçulmano, aqui, eu tive um AVC, eu tenho 62 anos, metade do meu corpo está paralisado. Então vocês vieram ajudar a gente aqui em nome de Jesus, então eu quero que vocês orem aqui agora para pedir para Jesus então me curar, que eu estou nessa situação. Quando ele falou isso, o pessoal já começou lá, já encomendar a alma para a vida eterna, já começou a deitar no chão, e a galera chegando, né, juntando ali em volta, tal, já para ver o que ia acontecer. Então eu queria que um de vocês orasse por mim. Adivinha se alguém tinha coragem de chegar lá. Adivinha quem foi orar? Adivinha. Claro, né? Nosso amigo totalmente maluco, doido, varrido, sem noção, chegou lá, se antecipou para orar pelo cara. E aí o pessoal já, né, já estavam até deitados, já preparando assim para receber a rajada na sequência. Quando ele foi lá, Deus abençoa aqui esse homem, sabe, fez uma oração daquelas bem light assim mesmo, né? Nada de oração mais assim gabaritada e preparada, que nada, né? Abençoa e cura ele em nome de Jesus. Aí terminou de orar, foi saindo assim, de repente, não é que o muçulmano começa a gritar: tô curado. Nenhum dos crentes esperava nada, nem acreditava em nada. O cara começou a pular, gritar, ficou curado, e aí pronto, o negócio virou tudo. E quando a turma chegou, todo mundo pulando e fazendo festa, adivinha quem podia imaginar uma coisa dessa? Sabe o que acontece, irmãos? O Evangelho é o poder de Deus. Amém. Poder de Deus para a salvação. Coisas impressionantes têm acontecido no mundo, e o Espírito de Deus está agindo e fazendo coisas extraordinárias em várias partes da vida de tantas pessoas, onde Deus tem aí mandado a sua ação especial. Então é preciso fazer isso. Vamos dar uma olhadinha. Isso aqui tem aí a sua possível variação, mas a gente, e também a progressão não está tão boa, mas você pode imaginar, as áreas que estão branquinhas é que nós não temos informação
suficiente para ter uma ideia muito clara. As outras áreas mais escuras são um lugar onde a gente tem uma proporção abaixo de 1% de cristãos evangélicos na região. Então você pode ver aí, né, alguns países da África, Papua Nova Guiné, Nova Zelândia, os Estados Unidos, os países alaranjados, muitos da África, Finlândia, Brasil, América do Sul, Austrália, apesar de que esses números também são meio discutíveis, né, porque isso envolve o que a gente chama de protestantismo nominal, né, as pessoas se chamam evangélicos, mas há protestantes que só protesta contra a Bíblia, inclusive, né? Então isso não é muito seguro. E nós temos hoje uma área muito complicada na própria Europa, né? E principalmente norte da África, a região da Ásia, e vocês veem aqui o Japão, e aqui nessa região, uma região altamente necessitada, envolvendo os países da Ásia aí à nossa volta. Então, a pergunta é: para onde é que nós estamos vendo a ação de Deus a atuar de maneira expressiva mais recentemente? Em Atos, nós vimos o quê? Que era a vez da Grécia. O Espírito de Deus iria soprar, aliás, uma novidade para você, não sei se você já prestou atenção nisso, na Bíblia, no Novo Testamento e em toda a história da igreja, o Evangelho sempre cresceu com força somente na direção do Ocidente. Começa ali em Israel, vem para cá, vai subindo na região do Egito, da Turquia, atingindo o sul da Europa, vai. O movimento histórico sempre foi nessa direção. Houve uma tentativa na direção do Oriente, mas elas nunca vingaram com muita força. O Espírito, portanto, age nessa direção, e você vai ver a história da evangelização mundial, quando ela começa ali, atinge o Mediterrâneo, depois ela cresce para o norte da Europa, aí ela vai, por razões de circunstancialidades históricas, inclusive, atingir as Américas, e mais recentemente, pela primeira vez, como nunca aconteceu, nós estamos vendo o Evangelho crescer com força em regiões do mundo onde isso nunca foi uma realidade. E ponto de referência principal para a Ásia, que foi o grande crescimento do século XX e está sendo do século XXI. É impressionante você ver um país como a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, nos anos 40, começo dos anos 50, a Coreia do Sul ela tinha uma proporção mínima de evangélicos. Hoje, né, nós tivemos aí em Seul, eu fui numa igreja presbiteriana tradicional, que só de gente para ajudar a controlar o trânsito em volta da igreja tinha umas 100 pessoas. A igreja presbiteriana fria, num dos seus cultos, devia ter umas 6 mil pessoas. Assim, igreja de 10, 20, 30 mil pessoas. Hoje a Coreia do Sul tem mais seminários que toda a Europa junto. E isso aconteceu em apenas 40, 50 anos. Hoje a igreja enfrenta uma estagnação lá, um momento difícil. Os males que atingiram a Europa e atingem os Estados Unidos, como é o caso do secularismo, como é o caso do materialismo e desse comodismo que vem, né, que a sociedade japonesa também enfrenta, hoje, de certa forma, já atinge a igreja coreana, e o pessoal já é um pessoal com um perfil diferente da geração anterior. Mas o Evangelho tem crescido com força nas Filipinas. O relatório que a gente ouviu da Índia foi impressionante. Em certas áreas da Índia, o crescimento do Evangelho está sendo forte, inclusive entre muçulmanos. O relatório que chega do Irã surpreende a gente. O Irã, hoje, acredita-se que haja pelo menos 1,5 milhão de cristãos dentro do Irã. Uma das histórias mais assim, empolgantes que a gente ouviu recente foi a história de um rapaz que tinha cometido um delito e que queria fugir da lei do Irã, embora dar um jeito de escapar, porque ele tinha cometido algum erro lá que envolvia alguma pena perante o governo. E para fazer isso, ele procurou um cara e disse: como é que eu faço para sair do país, ser mandado embora? Ele falou: olha, é tranquilo, eu posso te ajudar.
eu posso levar você ali até a fronteira e chega lá, você se apresenta como refugiado. Como o governo do Irã é controvertido hoje mundialmente, você fala que é refugiado e que você precisa sair do país, que a sua vida corre perigo. Só que tem um negócio, eles vão perguntar lá para você preencher um papel, o pessoal da ONU, e você tem que dizer a sua religião. Se você falar que você é muçulmano, eles não vão deixar você sair. Falar, como assim? Você é muçulmano, está sendo perseguido. Então você vai ter que dizer que você é outra coisa, fala que você é cristão. Aí você fala que você é cristão e os caras vão ver, você fala, inventa uma história que o pessoal quer te pegar e tal, e aí pede para sair e você vai. E ele falou, mas e aí, se os caras me perguntar alguma coisa do cristianismo? Ah, peraí, ó, eu consegui aqui, eu tenho um livro dos cristãos que eu consegui, então você dá uma estudada nisso para você responder as perguntas lá na fronteira, porque o pessoal começa a te perguntar e você não sabe nem, né, o nome dos apóstolos, qualquer coisa assim, então você tem que saber. Ah, beleza, então me arruma aí. Aí o cara pegou o Novo Testamento, levou, começou a ler. Meus queridos irmãos, ele não chegou nem no Evangelho de João. Ninguém aguenta. Foi lendo, e especialmente para um sujeito de formação islâmica que teve um tipo de orientação, o impacto daquilo é muito forte. Quando ele começou a ler o Novo Testamento, ele nem deu para chegar em João e já estava convertido. O homem aceitou a Cristo ali. E ele leu e percebeu que Deus tinha um plano na sua vida. Aí chegou a poucos dias, o cara apareceu lá, ligou, falei, ei, então pronto, vamos lá, você vai? Ele falou, não vou. Como não vai? Então sabe o livro que você me deu? Então, aquele livro dos cristãos mudou a minha vida, cara. Agora eu descobri qual é a razão de ser da minha vida e eu vou ficar aqui para testemunhar do Evangelho que eu desisti, eu vou ficar no Irã. Se você imagina um negócio desse, se você não leu, você deve ler ainda, um dos livros mais impressionantes dos últimos tempos, chamado O Filho do Hamas. História do filho do líder espiritual do movimento terrorista Hamas, que está ali na faixa de Gaza, que tentou se aproximar dos judeus e cristãos, né, com intenções de espionagem, por interesses políticos, e recebeu na porta de Damasco, que é a porta que pega o caminho para onde Paulo foi quando ele se converteu, recebeu um Novo Testamento, começou a ler, e a história é muito impressionante. Ele começa a falar, e ele diz assim, olha, quando eu fui ver, o Evangelho estava dentro de mim. Eu não conseguia mais me livrar daquilo. Eu tinha aprendido a odiar toda a minha vida. Quando ele leu Jesus dizendo, amem, amai os vossos inimigos, ele falou, aquilo explodiu na mim. Então, é impressionante o que Deus tem feito e como as coisas têm crescido com força, com impacto em diversos países. Eu conversei com o pessoal falando de que os cristãos da Mongólia, que era uma meia dúzia há pouco tempo atrás, estão planejando que eles querem em pouco tempo que 5% da Mongólia seja cristã. E, em breve, chegar a 10%. Isso era inimaginável. E olha que tem brasileiro com escolinha de futebol por Brasil. O Espírito Santo, portanto, dirige cada um para uma obra específica. Deus tem um chamado, Deus tem um foco, Deus tem uma direção do coração para levar a pessoa para aquilo que ela deve fazer. E o que a gente quer dizer, e vocês estão numa situação complicada, vocês estão numa fria nessa tarde, porque você está duplamente responsabilizado, um porque você é brasileiro, outro porque você está na Ásia, e no lugar mais estrategicamente tranquilo e seguro da Ásia, que é o Japão, né, em relação a qualquer turbulência política social. O Japão, a única turbulência que ele tem é de terremoto mesmo, né? O resto está razoavelmente tranquilo. Está chegando a hora do Brasil e da nossa responsabilidade. Por quê? Porque a igreja brasileira nunca chegou no contexto que ela chegou hoje. Nós somos hoje 22% da população, 42 milhões de evangélicos. Tudo bem que tem colesterol, triglicéridos, tem várias coisas aí que o Ministério da Saúde Espiritual diverte que pode fazer mal ao seu coração, mas é um grupo evangélico significativo e expressivo. Só os batistas do Brasil, pelo IBGE, todos os batistas eram quase 4 milhões de pessoas. Isso é uma quantidade de gente gigantesca, enorme. Segundo,
nunca a economia brasileira, o Guy estava falando da situação, né? Eu me lembro assim que nos anos 80, final dos anos 80, começo dos 90, o brasileiro saía do país com medo, assim, porque falou, chega lá fora, as coisas vão ser tão caras que a gente não sabe nem como a gente vai fazer. Hoje em dia, o brasileiro chega lá, eu estava nos Estados Unidos, entra um americano comum, compra lá uns 50, 100 dólares de material de informática, o brasileiro sai com 1.000, 2.000 dólares carregando a loja, quase que leva o vendedor junto, né? Consumista número 1 da Flórida, de Nova York, porque, né, por razões positivas e não positivas, hoje o poder aquisitivo da realidade brasileira nunca foi uma situação tão favorável. Terceiro, Guy falou uma coisa importante que é o BRIC. O Brasil faz parte do BRIC. Dos 4 do BRIC, quem são os outros? Rússia, Índia, China. Qual dos outros 3 tem potencial para enviar missionário? Nenhum. Nenhum deles está pronto para isso. A Índia é um campo totalmente novo. A China está crescendo, mas esses chineses, nós vamos ver daqui a pouco alguma coisa interessante, ainda tem um caminho longo a percorrer para caminhar nessa direção. A Rússia é um ambiente mais necessitado do que qualquer outra coisa. O Brasil, seguramente, é a igreja mais amadurecida para isso. E a realidade brasileira, ela tem uma situação peculiar que precisa ser considerada. Um estudioso da Universidade de Pittsburgh fez uma análise do cristianismo mundial e ele menciona o que ele chama de uma estagnação do cristianismo no Atlântico Norte e fala dos novos campos de crescimento do cristianismo, dos quais ele dá um destaque especial para o Brasil. O livro The Next Christendom, ele menciona e diz como o Brasil faz parte desse cristianismo do futuro, sem dúvida, né? Coisas boas do Brasil e outras não tão boas de nível de cristianismo se encontram em toda parte. É impressionante, né? Eu estava num dos lugares mais caros da Europa, no centro de Amsterdã. Adivinha o que tem lá? Igreja Universal do Reino de Deus. Está nos lugares mais inusitados do mundo. Você não imagina, lá aparece um missionário brasileiro fazendo algum tipo de missão, nem sempre com toda a sabedoria, mas com bastante disposição. O Brasil hoje tem uma força missionária crescente, como é o caso da Coreia do Sul, que vocês sabem muito bem, que tem feito um trabalho missionário enorme, especialmente aqui na Ásia, e a China, que começa hoje a ser uma força promissora missionária do futuro. Só que qual é a grande vantagem do Brasil? É ser o Brasil. O Brasil seguramente, meus queridos, assim, guardadas as proporções, como o brasileiro gosta de muito de bagunça, nem sempre faz direito as coisas do jeito que deve, amém, irmãos? Alguém sentiu o toque do Espírito na sua vida nesta tarde aí, né? Então, nem sempre o comportamento do brasileiro em certos ambientes ajuda, né? Então, eu imagino, eu estava em Frankfurt, na Alemanha, estava um monte de fila para organizar lá, todo mundo no lugar. Quando eu vejo a fila brasileira, parecia a escola de samba beija-flor, né? Aí eu cheguei com o pessoal, vamos dar um tempo aí, vamos arrumar esse negócio aqui, vamos sair do meio do caminho. O pessoal está passando aqui, vocês estão na Alemanha, daqui a pouco vocês vão falar que o alemão é essa educação, mas é arrancada nossa, vamos fazer um meio de campo aí, senão assim não vale, não brinco mais, né? A gente não tem como caminhar direito. Então, tirando alguns comportamentos mais ruidosos aí e diferentes, o brasileiro é um dos povos mais bem quistos do mundo. Eu estava no interior de Israel, com um grupo de filmagem, com um guia judeu comigo. A gente entrou no meio do mato, de repente fazendo um acampamento, andando lá, veio 30 palestinos. Aí eu olhei para eles e falei, ó vida, ó azar, sabia que não era certo, né? Quando eles apareceram, aí, meu amigo, eu falei, caramba, nós estamos aqui, meu amigo, aqui, 30 jovens palestinos, o guia judeu aqui, comigo e tal. Aí, na hora, eu me antecipei e falei, salam aleikum, paz para vocês em árabe, aleikum salam, né? Aí, antes de falar qualquer coisa, eu falei, Ana, Brasil, eu sou do Brasil. Aí o cara, Neymar, Ronaldinho, gol, Ronaldo,
E começou, eu falei, oh glória, aleluia, Jesus. Impressionante a situação de tranquilidade que a gente teve ali. A gente passa pelo posto de segurança de Israel, o guarda está lá, olha, bem, onde vocês são, né? Com uma metralhadora na mão, todo preocupado, o pessoal do Brasil. Então eu estava te falando aqui, ele dá as costas e o ônibus passa, né? É um negócio impressionante. Estava na Alemanha, peguei um trem. Na Alemanha existe uma certa, como em boa parte da Europa, uma relação racial difícil, né? Nós temos grupos na Europa minoritários de outros lugares e é muito complicado. Na Alemanha tem uma dificuldade séria de convivência com os turcos. Eu estava no vagão de trem, estava eu e o turco na minha frente, e o vagão diminuindo, e o vagão esvaziando, ia ficar só eu e o turco. Aí eu falei, eu também vou viver lá no céu, onde não, né? Quando eu vi que o negócio ia ficar, eu falei, eu com a minha cara, eu falei, então porque eu provar que o focinho de porco não é tomado, eu já estou. O turco orava duro, assim, nem botava o olho, o cara estava, sabe, um cara de poucos amigos. Aí antes que esvaziasse, eu cheguei no cara e falei, olha, moço, me desculpe, né? Falando um alemão básico lá com ele, eu sou estrangeiro, né? E eu estou indo, o senhor sabe onde fica tal estação? Eu sabia, porque eu sabia tudo, mas eu me dei uma de saião sem braço lá. E virei para ele, então, como é que é? Você sabe, porque eu sou estrangeiro e eu não sou daqui. Então, sabe, ich komme aus Brasilien. Ele, Brasilien, Aí, meu amigo, beleza, se eu pedisse para ele, estou cansado, dá para ir de cavalinho, ele tinha levado, assim, de boa, né? Tranquilo. Igreja Evangélica Batista de Amsterdã, na Holanda. Igreja antiga, fica num bairro marroquino. Toda semana os marroquinos apedrejam a igreja, picha a igreja, um rolo danado. Aí, os brasileiros alugaram a igreja, encheu a igreja brasileira. Meu amigo, preguei na igreja, um monte de marroquino lá, muçulmano assistindo o culto. Eu falei, o que eu? É que é o seguinte, o carro do marroquino quebra, o holandês chama a polícia. E o brasileiro, vamos lá, põe aí, vamos lá, galera, vai, mais um. Vamos de novo. Então, o que acontece? O esquema modificou. Na Turquia, um dos países mais nacionalistas do mundo. Você vai a qualquer lugar assim, tem 200 bandeiras turcas. Você entra com aquele nacionalismo assim, que a Turquia foi dona dos maiores impérios da história humana, chamado Império Otomano. Você entra no mercado mais famoso da antiga história, o mercado do Grande Bazar de Istambul. Você deve ter lá, acho que umas 5.000 bandeiras turcas. Não tem bandeira de nenhum outro país lá dentro, exceto Brasil. Pode um negócio desse? Galera saiu lá do Brasil para ajudar o pessoal depois do tsunami na Indonésia. Vai americano, eles não querem nem saber. Eles têm bronca de americano, que nem ouvir falar por causa das questões geopolíticas. Certo ou errado, não tem negociação. Europeu não quer nem ouvir falar por causa do colonialismo, das questões históricas. Você sabe muito bem, o pessoal que é japonês mesmo também tem entrada dificultada em toda a Ásia. Foi uma galera Nikkei, bonezinho verde e amarelo. O cara de boa lá mexendo nas coisas, não é que o indonésio viu o cara, foi atrás dele. Você é do Brasil? Então, ele nem queria falar com o cara, não, você é do Brasil, mas então, por que você está aqui? Não, eu estou aqui porque eu vim, o governo mandou tal. Não, mas por que você veio? Aí o cara pegou e falou, olha, eu vim porque meu Senhor mandou. O cara encheu tanto, né, que ele falar. Quem é o seu Senhor? Meu Senhor é Jesus. Esse que o muçulmano ficou bravo, ouviu de boa. Eu tenho levado grupos para as terras bíblicas já há um bom tempo. Eu, pessoalmente, tive uma experiência interessantíssima. A gente foi para o Egito. O Egito é como vocês estão vendo, um ambiente não é tão tranquilo assim, extremamente turbulento. E já estava meio difícil, porque tem muitos traficantes no exército do Sinai, no deserto do Sinai, traficantes de droga e de armas, é complicada a situação lá. Então a gente sempre viajava
um guia e mais uns 2, 3 integrantes lá do exército de segurança para evitar qualquer coisa meio complicada. Isso na época estava tudo tranquilo, bom, sem problema nenhum. A gente viajando e tinha um guia e uns assistentes do guia. Uma hora, o pessoal teve que descer, foi para um canto lá, eu fiquei, e aí ficou o muçulmano, só eu e ele. E o cara, ele estuda, ele fala português, porque ele está trabalhando para ser guia, e esse cara me ouviu falar várias vezes. Eu estou assim, de repente o cara segura o meu braço, vira para mim e fala: eu queria falar uma coisa do senhor. Eu falei: o que foi? O senhor tem alguma coisa diferente com Deus, não tem? Eu falei: tenho. Porque o senhor está falando as coisas, não é decorado. O senhor está falando uma coisa que o senhor sente mesmo lá dentro. E como é que é isso? Meus irmãos, eu abracei esse egípcio, chorei com o cara ali, escondido atrás de um canto. E eu disse para ele: olha, você não faz ideia que coisa impressionante é o profeta Issa. Eu sei que você tem muita coisa que você já ouviu que a cristandade fez, que eu vou dizer para você, nunca foi o que o profeta Issa ensinou. Mas se você conhecer de perto, que o muçulmano oficialmente ele respeita o que ele chama de Taurat, que é a lei, os salmos e o Injil, o Evangelho. Se você conhecer o que o Injil fala sobre o que significa o amor incondicional de Deus, você não faz ideia do que isso significa. E é isso que mexeu com o meu coração. Fique sabendo que a gente ama vocês porque a gente foi amado primeiro. E eu fiquei impressionado porque eu não falei, ainda não pedi nada pro cara. Nem disse para ele: ó, você precisa ouvir isso. Ele só escutou eu falando pro grupo e foi se ligando no movimento. Então, o que acontece? Nós temos hoje uma realidade, né? Eu gosto de dizer, a gente enganou todo mundo direitinho, né? O pessoal acha que a gente é gente boa, né? A gente tem uma realidade hoje que, por um lado, é uma coisa que pode favorecer, mas para a igreja é uma responsabilidade. É uma realidade que pode acabar. O Brasil, por exemplo, tem um potencial de várias convulsões sociais. O brasileiro já não é tão gente boa como ele foi descrito na literatura do passado. E então, essa situação pode mudar. E a outra vantagem é que os brasileiros têm todo tipo de raça, né? Qual é o passaporte mais roubado na Europa, cobiçado? Brasileiro. Qualquer foto vale. Não pode pegar o passaporte da Nigéria e botar a minha foto lá, a foto não vai dar certo. A foto do Japão, o passaporte japonês, botar, entendeu? A foto do Neymar, não vai funcionar, né? Não vai funcionar direito. O coreano é muito dedicado, é um bom missionário, mas todo mundo vai saber que ele é um coreano. O brasileiro, não, qualquer foto está valendo. Eu me lembro do sujeito que eu tinha que encontrar um cara lá em Boston, nos Estados Unidos. Eu liguei para o meu amigo e falei: escuta, como é que é o cara que eu vou encontrar, que ele vai buscar no aeroporto? Não esquenta a cabeça, não, ele tem cara de brasileiro. Eu falei: o quê? Você está maluco, cara? Qual é a cara de brasileiro? Qualquer cara. Cara loiro é brasileiro, negão é brasileiro, oriental é brasileiro, todas as caras são brasileiras. Não existe isso. Eu me lembro quando eu era criança, a única cara que eu sabia que não era brasileira era de boliviano e peruano. Aquela cara boliviana, assim, típica do Quichua, né? Agora, já tem uma colônia lá vivendo em São Paulo, agora acabou, tá cheio daquelas caras com o passaporte brasileiro, nem essa não vale mais. Então, nós temos todas as raças. Se a gente tiver gente para mandar para a Ucrânia, nós temos um com cara de ucraniano. Se precisar gente para a África, se precisar gente para a Ásia, o que precisar, nós damos um jeito. Se a gente vai arrumar. O Brasil é visto como um país de paz. Talvez o Brasil venha a ser, além do Brasil ser o único país da América que teve a independência absolutamente sem qualquer tipo de conflito militar. O Brasil é a única possível potência do futuro sem nenhum armamento nuclear. O Paquistão tem bomba. Não tem nem comida, mas bomba eles têm. A Coreia do Norte está no mesmo caminho. O Brasil não. O Brasil não tem bomba, nem futebol mais. Né? É a terra do futebol, quer dizer, espero que ainda continue a ser, né?
Aliás, nós temos que fazer uma oração forte. Vocês viram como é que é o negócio, né? O Papa é argentino, o melhor jogador de futebol do mundo é argentino, a rainha da Holanda é argentina. Ô pessoal, vamos fazer alguma coisa. É a terra do futebol, o esporte mais popular do planeta. E isso abre um espaço de modo que o Brasil é bem visto e aceito até entre as nações muçulmanas. É totalmente diferente. A pessoa chega lá, ele é recebido de uma outra maneira. Ele tem uma abertura diferente. O Brasil é visto como um país exótico, né? Pergunta para qualquer japonês qual é a ideia que ele tem do Brasil. Ah, Brasil tem índio, tem Amazônia, tem onça, tem... né? É um país exótico e de apelo turístico, que todo mundo ouve falar. Faz parte do BRIC, tem economia hoje que está disputando aí com o Reino Unido. E no mundo onde a gente tem várias interrogações no futuro, o Brasil tem problemas políticos, tem problemas econômicos, mas assim, em termos de realidade objetiva, nós temos a maior reserva de água do mundo. Somos o país com o maior potencial de produção de alimento do mundo. Eu estava nos Estados Unidos, eu morei um tempo nos Estados Unidos, e uma coisa que me chamou a atenção, a gente vê num documentário da CBS, o autor dizia, como é que a gente vai concorrer com um país onde a gente consegue fazer uma colheita por ano e eles fazem 4? E só o que o Brasil tem de espaço ainda não utilizado é mais do que tudo que os Estados Unidos, que é o melhor país depois do Brasil em termos de terra agricultável, tem à disposição. A Rússia é uma grande geladeira. A China, quase metade é deserto. A Austrália é um deserto disfarçado de país. E o Canadá é a geladeira número 2. Os Estados Unidos, que ainda tem mais espaço, também, metade dos Estados Unidos fica pelo menos uns 4, 5 meses assim, sem qualquer possibilidade de nada. O Brasil, seguramente, só que você tem de ferro em Carajás, 500 anos de reserva. Biocombustíveis, energia, a possibilidade. O Brasil hoje, em muitos aspectos, é a bola da vez, é uma realidade que favorece o país e que traz responsabilidade para a Igreja Evangélica Brasileira. Um momento difícil onde a gente tem uma situação particularmente específica da história que precisa ser analisada. Portanto, o que acontece? Você foi alcançado pelo Evangelho. Aquele Evangelho que chegou na vida de Paulo, atravessou os continentes, os mares, foi de discípulo em discípulo, passando de geração em geração, um dia chegou na sua vida. Através daquela visão, um dia chegou a você. Agora, essa obra missionária que chegou até nós é o chamado que nós estamos recebendo de fazer diferença no mundo. Nós somos a bola da vez. A Igreja Brasileira não tem mais a possibilidade, o direito de ser uma igreja meramente interessada em receber ajuda, em estar num processo de precisar de algum tipo de interferência de gente de fora. Ela está no seu início de amadurecimento, tendo a necessidade de fazer essa diferença. E isso implica em muitas coisas que a gente precisa considerar. Vamos dar uma olhada? Missões é algo, como a gente viu, envolve a necessidade de gente que caminhe na direção de implantação de projeto, de implantação de igreja, de caminhar nessa direção. Como é que a coisa começa? Com visão de Deus. Nunca um projeto tem início simplesmente por uma iniciativa humana. Deus age, incomoda o coração, o íntimo de uma pessoa, e essa pessoa é mobilizada por Deus e ele é chamado. Presta atenção, você tem uma vida só, essa vida tem um número de anos limitado, e aquilo que Deus quer fazer com você no seu reino, você tem muitas vezes já sentido o chamado, sentido a direção, sentido algo que compele você, você tem a responsabilidade de reagir e cumprir o seu papel dentro do reino de Deus. Todo mundo que é cristão de verdade faz parte do reino, e o reino envolve a obra missionária. Então, a visão de Deus chega para a gente. O que é que Deus tem dito a você? Como é que essa visão é catalisada, se desenvolve? Sensibilidade ao Espírito. O que você vai fazer da vida? Comprar eletrônico a vida toda? Sócio de Akihabara?
É isso? É isso que você vai fazer? Ver qual é a última novidade? Agora eu tenho uma banheira que dá banho na gente, ela não só fala, ela leva a gente para a cama também. E daí? O que você vai fazer a vida toda? Pensar em juntar mais dinheiro? Você sabe que a gente vive, como é que a gente vive hoje, né? A gente compra aquilo que a gente não precisa, com dinheiro que a gente não tem, para parecer aquilo que a gente não é, para agradar quem não conhece a gente. Então é um mundo de doido hoje, é um mundo consumista, é um mundo em que não faz sentido o tipo de vida que as pessoas levam. Portanto, a sensibilidade ao Espírito para o envolvimento que a gente precisa ter no reino de Deus. Como é que foi? O Espírito sensibilizou a Paulo, movimentou 3, a equipe de trabalho. Rapidamente, Deus abriu o coração de Lídia, uma imigrante. Adivinha só, a Bíblia é cheia da teologia do imigrante. Deus fez coisas impressionantes por meio de imigrantes. Lídia é chamado de Lídia, assim como o cara que vende laranja na feira de São Paulo, às vezes é chamado de Ceará, ou de Bahia. O nome dela não é Lídia, Lídia é de onde ela veio, é o nome da região. Ela era o que? Comerciante, vendedora de tecido, colorido, bonito, de púrpura. Ela ia ter uma microempresa, né, na região lá, eu trabalhava no Brans, né? Brincadeira, então ela estava lá e Deus abre o caminho para se formar uma equipe de trabalho. Com uma casa, com Paulo pregando, a gente precisa iniciar com a visão de Deus, com essa sensibilidade e definir uma equipe para fazer esse projeto. Desculpa, eu antecipei aqui. Paulo vai, né, com a equipe, nós vemos ele aí na viagem com Silas, que é o seu companheiro de viagem, que ele é preso, e em seguida encontra pessoas preparadas no coração que são o solo fértil. No tempo do Novo Testamento você encontra os judeus tementes a Deus. Lucas gosta de enfatizar os gentios tementes a Deus e alguns judeus que abrem o coração também. Essas pessoas são encontradas e então a gente vê o foco de Atos com a questão estratégica: pessoas e lugares promissores. O que Filipos é? Uma colônia romana, uma cidade importante, uma cidade com um potencial de multiplicação. Então nós encontramos aí a equipe, nós encontramos a pessoa preparada que vai ser alvo da graça de Deus no início, e pessoas e lugares promissores, que são a questão estratégica adequada, né? Lembre-se disso, isso é muito importante. Nós vamos ver isso amanhã. Como é que Paulo age diferente quando está diante de situação diferente? Eu conheço um brasileiro que está no Japão e nunca nem chegou aqui ainda. Ele está há 10 anos, ele não percebeu que o japonês é totalmente diferente na prática. Ele percebeu, mas não percebeu muito, né? Ele é diferente do Nikkei brasileiro, ele é diferente, ele quer transformar o japonês num brasileiro para ele ser um cristão. Como eu conheço várias pessoas que não percebem. Eu convivi muito com brasileiros que moravam há 20 anos nos Estados Unidos. O sujeito falava inglês assim: like nós like, mas Mônica é good, nós não have. Então, o negócio é feio, né? Nem tinha percebido a situação diferente. O foco do Espírito. Para onde que o Espírito empurra a igreja? Não para a cozinha. Esses os crentes vão sozinhos. Não para o piquenique, para a praia. Esses também vão sozinhos. O foco são os descrentes e carentes do Evangelho. Sempre o Espírito vai lá. Aliás, a igreja primitiva era tão folgada quanto a gente. Tanto é que Deus usou um método maravilhoso chamado perseguição. Rapidamente o pessoal saiu fazendo uma obra. No começo ele disse: olha, esse Evangelho vai descer poder sobre vocês, vocês vão ser testemunha onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Pensa que alguém foi? Foi nada. Esperava o momento certo. Aí, quando teve o apedrejamento de Estevão e fechou o templo e a perseguição baixou, os que foram dispersos, Atos 8, versículo 1, chegaram a Samaria e anunciaram o reino de Deus. Se não fosse mediante pedrinhas do Senhor, dificilmente a coisa ia acontecer adequadamente. Bom, uma vez que eu tenho, definido aí
O meu foco, eu preciso formar um grupo que se torne a base desse trabalho, né? Eu encontrei as pessoas, houve a abertura do Evangelho, o foco está lá, eu formo um grupo que se torna a base do trabalho e estabelece a igreja no lugar que recebeu a palavra, formando assim essa nova comunidade, porque esse trabalho missionário tem esse objetivo, essa direção. Livro de Atos, igreja do Espírito, igreja missionária, igreja estratégica que funciona nessa direção. Deixa eu só compartilhar com vocês uma coisinha, porque eu vou terminar e aí a gente tem um intervalo, vai dar um tempo para a gente, né? E eu queria mostrar para vocês duas coisinhas rapidamente, para a gente poder entender um pouco do nosso foco aqui. Eu quero mostrar um pouquinho do projeto dos chineses e o projeto do Rota 66. Hoje, um dos maiores focos missionários com potencial tremendo no mundo é a China. A China tem várias necessidades. Uma delas é a evangelização propriamente dita, outra é a necessidade de alcance de grupos, geralmente discriminados, etnias menos importantes, que vivem em condições mais difíceis. E aí aqui estava falando do nosso missionário Jefferson lá, do trabalho que ele está fazendo. E o mais, talvez, importante no aspecto da solidificação da igreja chinesa é a questão do conhecimento. Porque você que está no Japão e no Brasil sabe que hoje a gente tem livro e bíblia de tudo quanto é jeito, mas em chinês não é assim. Grande parte dos chineses no interior são analfabetos, os recursos cristãos são mínimos, Bíblia você não tem acesso, é assim, muito pouco. Você vai na livraria, tem para vender, mas se você quiser comprar, você compra. Se você quiser comprar 5, aí você tem que deixar nome, documento, e aí você já está sendo vigiado. Então você não pode assim, pegar a Bíblia e sair distribuindo oficialmente, você é vigiado. Então, tem igreja no interior da China que o pessoal, tipo, olha, essa semana a Bíblia fica comigo, tá? E na semana que vem é a sua vez. E em alguns lugares é difícil. Isso tem melhorado, mas a situação é complicada. A gente desenvolveu, vocês conhecem, eu vou até apresentar um pouquinho melhor, o projeto do Rota 66, que é um comentário bíblico falado, né? A Bíblia de estudo explicada, né? Isso aqui está a edição bonita em português, que está à disposição para vocês. Quem já ouviu o Rota na rádio, levanta a mão, só para um bom grupo, né? Outros ainda não. A Bíblia toda explicada do começo ao fim, são 13 aqui, 13 não, são 13 CDs em MP3 condensado, com 250 horas de gravação, com livro e material aqui. Esse material está sendo traduzido para o chinês, o mandarim. Inclusive eu tenho um arquivo aqui, se você não gostar do português, eu posso mandar em chinês para você ver. Então, esse material, a previsão, a gente levantou o projeto no Brasil, todo o sustento vem de igrejas brasileiras e chinesas do Brasil, e nós devemos terminar a tradução do Novo Testamento com gravação, né? E qual é a ideia disso? Isso ser multiplicado na China. Você acha que vão ter dificuldade de pegar um pendrive, passar um arquivo e mandar para frente? Né? Não vai ser muito difícil. Isso não traz problema também, porque se a pessoa pega um material físico, uma coisa, se esse material chega de uma maneira assim menos visível, isso multiplica, e o chinês que tem pouca leitura, que não tem entendimento, ele vai ter simplesmente que escutar, né? A gente brinca lá no Brasil que o Rota é o seminário do trânsito, né? Que o cara vai para qualquer lugar, demora 1 hora, e ali ele já ouviu 2 estudos enquanto ele dirige e deixou de brigar com muito motorista no caminho. A gente tem, além do Rota, DVDs filmados, tem Atos, que eu mencionei, Filipenses e Efésios, o livro de Salmos, né? E todos esses são DVDs filmados em Israel, nas terras bíblicas, e também, só para mencionar para vocês, eu li o artigo do P, dentre 30 e outros artigos, 34, 35, nós temos aqui nesse livro bem prático, que tem discussões interessantes, que está à disposição de vocês. O que a gente fez com o Rota? A gente iniciou um projeto
para o mandarim. 613 estudos, com 250 horas em CD, comentários em DVDs, que a gente desenvolveu, Salmos, Atos, Cartas da Prisão e o Evangelho de João, que deve ser para 2014. A gente está começando a traduzir ele para o espanhol, né? Nós já fizemos um teste, estamos caminhando hoje, temos um contato do Paraguai, que vai fazer o trabalho. Isso aqui é a Raquel, minha filha, que ela é plenamente fluente em inglês, ela está traduzindo a rota para o inglês e a gente manda para a China. E os tradutores na China, que são sustentados pelo nosso projeto lá, traduzem do inglês para o chinês e depois os brasileiros vão conferir para ver se esse negócio está dentro do que faz sentido, né? A base para o chinês e a gravação feita. Então, projeto missionários, recursos levantados, Novo Testamento pronto até o final do ano. Aí, uma visita à China, esse aqui é num lugar perto da fronteira com a Coreia do Norte. Isso era um dos tradutores potenciais. Esse aqui é o Jefferson. Qual deles é o chinês? Não sei se vocês sabem, né? Dá para perceber. O Jefferson, que é engenheiro e que tem atuado como missionário lá, que aliás ele quase veio para o nosso encontro aqui, mas acabou tendo dificuldade. Isso é uma igreja clandestina, uma igreja lá, né, que funciona lá, que a gente participou do culto com os irmãos lá, numa região que ainda tem um pouquinho mais de tolerância, e nós desenvolvemos um projeto explicando todos os detalhes, e foi interessante como Deus abençoou. E a pergunta é como é que o Rota pode abençoar a igreja chinesa, né? Como a gente mencionou, o trabalho envolve a tradução, a revisão, e o mais complicado é a gravação, propriamente dito, que é bem feito também, porque você sabe que em qualquer lugar do mundo você precisa ver questão de sotaque, né? E lá tem que gravar o sotaque de Pequim, Beijing, né? E fazendo de uma maneira, e foi bom que a gente depois passou para o pessoal que não tem nada a ver, que ouviu e falou, não, isso aqui está muito bem feitinho, está ótimo. Nós temos aí mais ou menos uns 75% do Novo Testamento pronto, e com o objetivo de capacitar os facilitadores chineses. Você sabe que a igreja chinesa funciona tudo com liderança em casa. Eu estava na China no ano passado, a lei que saiu é proibido reunir mais de 50 pessoas sem autorização do governo. Você vai fazer um casamento e vai alugar um hotel, tem que dizer o hotel diz para a delegacia o que está acontecendo, aí não tem problema. Se o cara fizer uma reunião assim, sem mais nem menos, ele pode ter problemas. O Rota vai para as igrejas domésticas, seminários, né? Esses líderes de grupos que não têm quase formação, têm dificuldade em ter recursos, ele tem isso como possibilidade e que facilita a vida deles, né? Nós temos um projeto que a gente distribuiu, nós fizemos mais de 200, inclusive para os líderes chineses que vieram à guerra. Agora nós demos para todos eles, para eles ouvirem e poderem já ir aproveitando. Nós entregamos para eles cartas da prisão, e há interesse que a partir do chinês isso se multiplique para outros dialetos, né? Aqui nós temos um caso especial do vilarejo Miao. Não tem nada a ver com isso que você pensou, né? O povo Miao, um povo na China, que foi alcançado pelo Evangelho no século XIX. Então é uma etnia que o governo considera etnia cristã. Então dá para fazer as coisas lá dentro com maior liberdade, porque o governo chinês trata como se fosse uma espécie de reserva indígena. E esses caras aqui resolveram ser cristãos, então eles pegam mais leve, e há interesse deles terem que aí, né? A ideia é fazer discípulos, fazer com que eles de fato cresçam como igreja, e não somente um mero treinamento. Agora, meus queridos, vejam só isso aqui rapidamente. Agora eu vou mostrar para vocês aquilo que é uma tentativa de um projeto feito na China pelos chineses. Uma organização para vocês perceberem e entenderem o que está acontecendo na China hoje. Tive uma reunião com pastores lá que fala dos 3 estágios do crescimento da igreja chinesa: o estabelecimento da igreja no interior e o crescimento da igreja na cidade,
como é que a coisa se deu, um avivamento entre as minorias, né? Então, como é que a igreja chinesa está mobilizando? Lembra da história do tudo na direção do Ocidente? Né? Ela deu a volta no mundo. O que a igreja da China está pensando e sentindo? Na cabeça deles, tudo funciona com isso aqui, ó. De Xi'an to Sion, ou Sion, se você preferir, não tem problema, né? Qual que é a ideia? Eles dizem o seguinte, que a antiga rota da seda vinha do Oriente Médio e vinha para a antiga cidade chinesa de Xi'an. Depois ela continuava e vinha até Nara, no Japão. Aí eles dizem que agora, pela ação do poder de Deus, o Evangelho vai sair de Xi'an e vai até Sion, que é Jerusalém. A ideia que eles têm é de que eles vão sair do interior da China e vão sair evangelizando Índia, Nepal, Paquistão, Irã, toda essa parte até chegar lá. Eu fiquei surpreso, né, se eu pedir para algum de vocês ir comigo para o Egito mês que vem, não sei se vai ter muito voluntário, mas na China tem. Só a última vez que eu estive lá, eu falei, escuta, como é que eu faço para ir para o Egito? Tem algum contato lá? Estou querendo ir para lá. Ninguém vai fazer as coisas nesse momento com a mesma disposição que um crente chinês tem. E com a mesma tranquilidade, sem se preocupar com risco. Você pensa que tem filho de pastor com problema na China, porque o pai foi preso e a mãe ficou sozinha? Não vi, não. Só no mundo ocidental, que o pastor demorou 1 hora mais no culto e a família está revoltada. Que horror! Que coisa impressionante. Não vi nenhum filho. Meu pai só passou 8 anos na cadeia. Então, acredita que o filho não virou revoltado? Que coisa interessante. Então, é surpreendente o que a gente tem a ver. Eles estão pensando, né, em várias áreas de atividade e a ideia envolve lá, de Beijing para Jerusalém, da Grande Muralha para o Muro das Lamentações, do Mar Amarelo até o Mar Morto. Esse é o foco. E eles estão antenados. Eu fui falar num treinamento para alguns líderes assim, a gente ficou 8 horas sentado direto, assim, ouvindo Efésios o tempo todo. Só nem do banheiro eu ia. Falei, pessoal, agora vamos parar para almoçar. Tá bom, não, professor, pode ir, o senhor pode almoçar, tá? E você? Nós estamos de jejum. É uma coisa impressionante. Então, eles estão baseando-se na grande comissão de Jesus. Alguns missionários que eles têm referência interna na China, com uma disposição de sair para pregar o Evangelho no mundo todo. Isso aqui não foi ninguém que desenvolveu. Eles querem fazer o trabalho a partir da China. Uma estrutura de escola bíblica, de plantação de igrejas, cooperar com as igrejas que existem, distribuir bíblias, engajamento social, treinamento de liderança, que é uma coisa difícil de fazer lá, porque é proibido, e aí trabalhando nessa direção. Só para vocês terem uma ideia, isso é uma organização. Às vezes você conversa com um líder chinês, você vai descobrir que tem 2 milhões de pessoas debaixo da liderança dele, porque ele tem uns 100 que ele trabalha, debaixo daqueles 100, cada um tem mais uns 500, e cada um que é um processo em que as igrejas funcionam nas casas e com uma espécie de liderança escalonada, chegando até a liderança final. A última vez que eu fui, o líder principal da organização, que estava atuando com 4 mil líderes debaixo dele, foi pego. Ele tem passaporte estrangeiro, estava sujeito à deportação, mas nada segura o Evangelho na China. Então, eu preciso falar com vocês algumas coisas muito sérias. Primeiro, você está ligado no movimento? Você está prestando atenção nessa realidade? Ou você vive na distância e está preso na sua zona de conforto? Segundo, está disposto a começar a se envolver em algum projeto missionário? Vamos fazer um grupo no Japão? Vamos visitar lá a região e se envolver diretamente num projeto que tem origem na realidade brasileira?
Olha, eu tenho conseguido trazer gente do Brasil. A pessoa vem lá do fim do mundo, se envolve, faz uma missão de curto prazo, de 1 a 2 semanas. Para vocês aqui, você pega 2 horas de voo aí, uma coisa talvez um pouquinho mais do que isso, e você pode fazer um trabalho. A esposa do Jeff faz um trabalho que é um trabalho de maquiagem em mulheres, especialmente da etnia muçulmana, que eles estão alcançando, chamada Hue, para trabalhar com a autoestima dessas mulheres e com isso servir de ponte para falar do Evangelho. Então, você tem um potencial, uma possibilidade muito grande. Às vezes a gente acha que a igreja vai bem, cresce, mas ela está preocupada consigo mesma. Quando a igreja só desenvolve, quando ela passa a ter a sua orientação voltada para abençoar os outros. Nunca. É igual o ar que você respira. Como é que funciona? Você faz o quê? Você explode, né? Então você faz. Tem que fazer o quê? Solta. Aí vai. Aí você continua vivo. Então você tem a responsabilidade. A gente está aqui para convocar vocês para terem interesse de se envolver com missões na Ásia, e uma oportunidade objetiva, concreta, é o Projeto China, com as suas necessidades de evangelização, de material, de treinamento e de ajuda, né, a essas comunidades que precisam de água. Eu fui com o Jefferson nas mesquitas, pessoal, vocês não acreditam, a gente é recebido como nunca se possa imaginar. O banquete, eu fiquei apavorado, né? Porque o rapaz foi conversar comigo e falou para o chefe da mesquita: esse aqui é professor, ele é professor de hebraico. Eu falei: pronto, morri. Tá, chegou lá, quando eu escutei ele falar isso, eu falei: pronto, ó vida, azar, foi uma boa ideia, né? Aí conversando um pouquinho, o cara respeitou, tranquilo, foi bom com a gente, uma abertura total, tá? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o nosso coração. Você tem